Fala galera, estamos aqui para o nosso primeiro AMK Guitarcast e não tem como não ser o nosso primeiro convidado ser como esse cara que vive guitarra, que trabalha muito, já foi pro exterior, e tô aqui com Adson Sodré. Vamos trocar uma ideia de estrada, de carreira, de equipamento e vamos embora, né? Vamos sim, e aí? Deixar essa conversa fluir. Vamos nessa, eu agradeço aí para ser o primeiro, geralmente na sala de aula, pelo nome ser Adson, né, letra A, era ali geralmente o primeiro da chamada ali, então tá sendo aqui também no cast, é um prazer estar aqui com você aqui no seu podcast e vamos nessa. Cara, muito grato, muito grato de conseguir essa oportunidade aí contigo, né, esse tempo aí, né, que tu deixou a família, deixou teus afazeres para estar aqui com a gente. Mas vamos lá. Mas vamos trocar essa ideia aí, começa aí contando um pouquinho de ti aí, de onde tu veio, como tu começou aí. Então, Kelvin, eu sou nascido na Bahia, sou um baiano, cidade de Jequié, interior, uma cidade com muito pouco recurso, né? Mas eu vim de uma família muito musical, então assim, todo mundo meio que aprendia por osmose ali. Então, desde a parte tanto do meu pai, né? Que tocava guitarra, bateria ali, violão, e da parte da minha mãe, que eram os tios que mais tocavam, assim, em termos de quantidade da família. Então, desde o meu avô, pai da minha mãe, né? Meu avô Zé, que respirava música em casa. Viemos desse contexto da igreja, então estava sempre ali nos ensaios, o pessoal tirando música em casa e eu ali na cola. Comecei com meus 4, 5 anos ali, dar os primeiros acordezinhos ali no violão. Né? Ganhei uma guitarra da Turma da Mônica aos 5 anos de idade, com os trastes de plástico. Eu era fã da Turma da Mônica, né? Pois não podia ver a musiquinha que eu já corria pela televisão. Meu quarto, eu lembro que meu pai pintava da Turma da Mônica, acho que na época a gente gostava bastante. Me deu essa guitarra. A guitarra tinha uns traços de plástico ali, durou ali tão pouco. Quando eu comecei a aprender os bends, já lixou. Virou uma guitarra flat. Acho que deve ter sido a primeira guitarra flat. Assim. E assim foi, cara. Eu fui crescendo. Com meus 10 anos, meu pai precisou se mudar para Minas e a gente foi junto com ele. Passei 10 anos lá na cidade de Governador Valadares e foi lá que eu também comecei a me destacar como guitarrista, né? Então, comecei a tocar ali com umas bandas. Tive uma banda chamada Fator RHD Positivo que tocava rock, né? Tudo que tinha ali do rock. Então era cover ali da Oficina, do Resgate, das bandas gospel que da época ali, Fruto Sagrado, e músicas autorais também. Tive um período com ela também fazendo um pouco de rock progressivo. Foi uma segunda fase ali da banda. E a partir dali, em Valadares, eu tive a oportunidade de conhecer o Val Martins, cara, que é um produtor e músico. Foi tecladista e back vocal ali da banda Yahoo, uma banda que fez muito sucesso ali na época ali da Globo, de algumas novelas, e pessoal do Rio de Janeiro. Sim. E o Val me conheceu produzindo um disco de uma igreja, da Comunidade da Graça lá de Valadares, e a partir dali foi minha porta, assim, para começar a gravar discos importantes, assim, do meio gospel, né? Então, a partir do Val, ele já estava ali como produtor nessa época, né? Sim. Então, já produzindo cantores ali, tanto ali do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, porque ele acabou montando um estúdio lá e foi um outro lugar que eu tive também, assim... Isso é massa porque vai fazendo contato, né? Fiz um período lá, até porque ia bastante gravar, aí teve um período que, cara, eu vou ficar por aqui, tô vindo aqui toda hora. Então, fiquei um tempinho lá, trabalhei bastante... E aí cantores como o próprio Val Martins, que tem os trabalhos solos deles que são maravilhosos, músicas de muito bom gosto, assim. Quem não ouviu, vale a pena escutar, Val Martins. Carlinhos Félix, que é um cara das antigas, assim, que eu escutei de vinil em casa, na banda Rebanhão, com meu pai ali, cansamos ali meus tios, né? Eu lembro bem quando tinha chegado um disco Princípios, que é o nome do disco, cara, que chegou assim da loja, meu tio... trouxe aí tudo no plastiquinho. Eu lembro da cena, sabe? Me lembro disso aí. Todo mundo ansioso ali pra ver o disco, cara. Foi muito legal. E anos depois, acho que lá mais de 20 anos depois, eu consegui fazer o arranjo da introdução do DVD do Rebanhão. Cara. Né? Mas antes disso, eu tinha gravado esses discos com o Carlinhos, que era um dos vocalistas ali, guitarristas da banda. Então, a gente fez alguns discos importantes. Então, Anderson Freire, né? Que o pessoal conhece bastante, os solos famosos aí de Raridade, Coração Valente, são os solos meus ali. Eli Soares, né? O disco A Casa de Deus ali foi eu que gravei. Enfim, cara, vários nomes assim, e também acompanhando, né? Alguns artistas. Então, foi dessa partida aí, dali dos meus 18, 19 anos, foi que a coisa foi começando a virar ali
né? E eu sempre focado, assim. Enquanto isso não tinha acontecido, comecei a dar aula muito cedo ali, com 12, 13 anos já dava aula ali de violão básico, depois fui migrando para os alunos de guitarra, que foi me vendo tocar guitarra e queria, eu quero aprender isso aí. Né? Começa a vir. E aí eu fui estudando e ensinando, estudando e ensinando. E hoje a gente tem um pouco dessa bagagem, tanto de estúdio, né? Por ter gravado muitos discos e alguns DVDs também. E também essa parte de lecionar, né? Sim. A parte de lecionar aí com alguns alunos e tem sido legal essa viagem. Meu, é muito massa, né? E tu também saiu do país, né? Então, eu fui no teu workshop, então foi ali que eu fiquei mais curioso, né? Que tu comentou que saiu fora do país, teve a oportunidade. Isso, cara, foi uma experiência assim que a gente às vezes, digamos assim, né, sonha assim por ver os heróis da gente ali, né, nos discos, no DVD. Cara, como que seria legal? Mas é aquele sonho meio vago, Acho né? Que tá longe, né? Muito longe. E um belo dia, cara, isso foi em 2012, né? 2012. Eu, fã do Neil Morse, que conheci por causa do Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, né? Que na época tava fora ali da banda, né? Já tinha dado aquele hiato ali com o Dream. Eu conheci o Neil Morse por causa do Portnoy, que tinha comentado em algumas entrevistas, olha, é um dos melhores compositores contemporâneos de rock progressivo. E eu fui ver, né, cara? E assim, me apaixonei pelas composições, assim, maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena ouvir cada disco, assim. E eu fui me aprofundando, e aí eu lembro que ele tinha um site ali que ele mantinha bem ativo ali, né, com notícias e também disponibilizando às vezes umas tracks ali, né, de algumas músicas, e ali eu fui conhecendo, né. E um belo dia, cara, por eu estar escrito nesse site, chegavam uns e-mails, né, falando de algumas novidades, alguma coisa, e chegou esse e-mail que eu vi que o Neil Morse vai fazer uma turnê de verão em 2012, mas só tem um problema, ele não tem banda. Então, se você quiser fazer parte da próxima banda do Neil Morse, né, para acompanhar ele nessa turnê de verão, se inscreva. Né? Quase um negócio assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Não, e o pior assim, né, que tinha... você tem que mandar tal música, né, mandar seus contatos e tal, mas não queremos músicos fora dos Estados Unidos. Então eu risquei essa parte, mandei os vídeos, entrei em contato com um amigo de lá, cara, vou pra tua casa, né, que é o Thiago, vou botar teu endereço e quero que os caras me vejam tocar, pelo menos, né. E, claro, tinha que passar nessa primeira fase de seleção, aí recebi, não lembro quantos dias foi agora, uns 15 ou 20 dias depois, fui selecionado para estar lá na audição presencial. Aí vamos correr atrás de visto, não tinha nem passaporte, foi um negócio, uma correria louca. Foi quantos dias? 15 dias? Cara, tinha, assim, eu recebi a notícia em uns 15 a 20 dias, assim, do que eu tinha mandado o teste. Eu fiquei acompanhando também os concorrentes, porque os vídeos eram depositados no YouTube, então eu fiquei acompanhando ali tudo que vinha. Que nós vai brigar, eu falei, deixa eu ver ali e tal. Qual é o nível da concorrência? Falei, se o nível foi esse, tá legal, vamos ver. E aí... enquanto isso, correndo atrás dos vistos. Então foi bem rápido o processo da data do que eu recebi a notícia para estar lá, sabe? Então eu precisei pedir até assim, alguns pedidos de urgência, assim, tanto na Polícia Federal para pedir o passaporte, tanto para o visto. Sim. Que eu fui bem sincero, eu falei, tô indo fazer um teste e tal. Então foi, tá, beleza, mas... E aí me deu o visto e falou, só que eu preciso de uma urgência ali. Aí consegui uns dias assim, cara, contados. Eu acho que eu recebi o visto no sábado, eu ia viajar tipo na terça. Meu Deus, cara. Assim, estava tudo assim, ai Jesus. E chegou num sábado, chegou, graças a Deus. Toda hora eu tô batendo no microfone aqui. Mas, e deu tudo certo, cara. Eu cheguei lá, consegui levar esse amigo até pra me apoiar ali no inglês, que não era um inglês também assim... que dava pra... Ainda mais com nervosismo ali, de estar ali no teste. Os caras falam com gírias, tudo, o cara não entende nada. Muito rápido, né? E aí ele me tranquilizou, não, ele pode ficar tranquilo, cara, quer ver você tocar. Tinha que cantar também, então me preparei para as partes cantadas ali, né? E, cara, pra minha surpresa, eu fiz meu teste ali, eu acho que eu fui o último... foram 7 guitarristas para essa final, foram 70 músicos que se inscreveram para a audição ali. Entre tecladistas, que foram menos ali. Baterista também, porque o Portnoy poderia tocar, mas não era certeza. Sim. Porque ele estava com vários outros projetos.
E daí tinha que ter um batera sub ali. Sim. Né? Então foi feito teste com essa galera toda. Então, de 7 guitarristas ali, finalistas, eu acho que foi o último a ser testado ali, mais ou menos meu teste foi por volta de 12h, 1h, assim. Aí falou, beleza, podem sair, mas não vão pra longe, porque se precisar, vocês voltem aqui. Aí a gente foi pra almoçar ali, né, que tava já no período de almoço, eu já tinha acordado cedo pra ficar malhando, me aquecendo e me preparando. Falei, vamos comer. Quando a gente pisou no restaurante, cara, tem como voltar aqui, né? E quando eu voltei, a notícia foi, cara, você foi escolhido, que você é o cara, assim. Os caras, em meia hora, os caras tinham decidido já. Acho que foi o último. E que fez mais alguns guitarristas fizeram contigo ali. E outros guitarristas, assim. Tu viu os caras tocando antes? Eu não vi o teste dos guitarristas. Eu vi o teste dos outros músicos, por exemplo. Quando eu fiz o meu teste, tinha um baterista que tinha acabado de fazer um teste, aí ele pede, você pode fazer o teste com o próximo guitarrista? Aí tocava. Pra ver se ia casar os caras junto. Aí quando terminou o meu, você pode fazer um teste com o próximo baterista? Então eu toquei com 2 bateras, eu toquei as músicas 2 vezes ali, no primeiro momento. Quando ele chegou e me deu a notícia de que eu era o guitarrista, ele falou, cara, eu tô em dúvida em 3 bateristas, você se importa em tocar de novo com esses 3? Eu falei, não, vamos bom. Então, foi mais uma confirmação ali, né, tanto pra ele ali, de confiança, né, de ver que ele não era questão de sorte, o cara se tinha talento ou não mesmo, acertou, né? Na lata na primeira. Se era de verdade, né? E aí foi legal também, depois a gente já tava ali dando opinião. E aí tu já tá vai tocar de novo com os caras ali, tu já tá em casa daí. Em casa, quando os bateristas saíram, ele reuniu todo mundo que ele já tinha decidido ali, o tecladista, tinha também escolhido um guitarrista e tecladista, que ia fazer guitarra e teclado e voz, e eu ia ficar com uma guitarra solo ali, a guitarra principal dos solos, né? E aí a gente já tava dando opinião. Cara, o que vocês acharam dos bateristas? Queria ouvir vocês. A gente já tava dando opinião. Quem que ficaria legal com nós na estrada, exato, né? Então foi legal ali. Inclusive, esse baterista que eu votei no dia foi o baterista que acabou ficando, que foi o Jason Gianni, que inclusive tá fazendo carinhosamente as baterias pra mim do meu... segundo álbum instrumental. Eu tenho um álbum instrumental que eu lancei em 2011, um pouco antes disso. Inclusive, vendi alguns discos lá nessa turnê que ele liberou. Não, que todo mundo que tiver material traz pra turnê. Sim. E vendi tudo que eu levei, foi muito legal. E tem esse segundo disco aí que tá bem atrasado, mas o Jason Gianni, que é um super baterista, acabou de lançar em um método de polirritmia, um cara, aqueles caras do cérebro dividido em 4 ali, né? E é um monstro, assim. Eu mando as músicas pra ele com a minha ideia ali inicial, para ele ter uma noção, e depois eu tenho que reaprender minha música, porque ele empena tudo, mas muito bom o Jason. Cara, gente boa, massa, fã do Angra, fã a gente conversando, fã do André Matos ali como vocalista, cara, um dos melhores vocalistas, eu também acho, cara. Eu também acho. E assim... Eu tenho os CDs originais ainda, lá na minha cidade, ficou lá na casa da minha mãe, lá ficou eu tenho bastante coisa original, assim, na época a gente ia na banca, né? Esperava sair já dá pra mentir. Tá começando a entregar as idades aí, né? O cara esperava 1 ano, às vezes, os malucos gravando um negócio pro cara ir lá na banca pegar o CD. Pegar o CD, cara. Só pra ter o encarte ali, o negócio ali. Exato. Era massa, né? Mas era um prazer, né? Que a gente tinha de... Hoje tá mais rápido o negócio, né? Hoje tá bem mais rápido. Cara. Mas me conta aí também, depois disso aí, tua trajetória que tu veio e entrou pra Waldman ali também, né? Hoje tu representa a marca, né? Isso, aqui. Cara. Eu tô hoje patrocinado pela Waldman Guitarras, né? A Bag AVS. Sim. Pelas cordas Solês, né? E pelos cabos Mac cabos. Então, esse resultado com o Neil Morse acabou que gerou essas turnês. A gente acabou esticando um pouquinho mais essa turnê. Então a gente fez shows nos Estados Unidos, na Europa. Eu fui convidado logo depois ali da audição, uma semana depois, para terminar a última faixa do disco. Sim. Na guitarra. A primeira faixa tinha sido gravada pelo Paul Gilbert, né? Ali as guitarras, os solos. E a última faixa eu fechei o disco, que é a faixa épica do CD, que tem mais de 30 minutos ali de música, cara. Então... foi uma alegria. Então a gente fez essa turnê. A gente acabou gravando no meio dessa turnê o DVD no show de Nova York. Então tinha um show em Nova York, eles aproveitaram, filmaram e virou o DVD Momentum Live. E aí tem esse DVD inclusive no YouTube aí. Não fala que eu não falei nada, mas DVD tá no YouTube, maravilhoso ali. São 3 horas de prog, né? Não, posso até botar o link embaixo aqui depois. Né? Não falei nada aí. E assim... e depois disso, né, acabou, eu fiquei indo e voltando, teve a turnê da Europa,
vim, fiz a turnê, aí voltei. E daí, cara, a gente começou essas parcerias, assim, na verdade. Na época tinha os pedais Fire, que eu fui endorser também ali. E aí, atualmente, né, a gente vem fazendo tantos trabalhos próprios, assim, e tendo essa oportunidade também de estar representando essas marcas hoje no Brasil, assim. A Waldman, especificamente, a Soleis, foram ali as primeiras ali que tiveram comigo aqui. São marcas de coisas que a gente está super orgulhoso de fazer parte pela relação custo-benefício que eles estão trazendo, assim, dentro da realidade do Brasil, né? Eu tenho dito até aos meus amigos que às vezes me perguntam, e aí, cara, como é que tá a guitarra? Eu falei, cara, testa e comprova, assim, o que eu tô falando. Assim, eu peguei várias ali na loteria. Inclusive, eu tô com um baixo Waldman. E aí, gostei mesmo. Uma observação da Waldman que eu, assim, ó, eu regulo muito instrumento novo, sai da loja e regulo novo. E aí eu peguei esse baixo, cara, e primeiro eu peguei um baixo de um amigo ali. Sim. Ele trouxe pra mim regular e me falou, ó, eu peguei esse baixo aqui, onde eu peguei tem mais um lá, o valor é tanto, tudo. Aí eu fui lá e peguei o outro, eu regulei o dele, quase nada pra mexer. Peguei o meu, aí sabe que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. Correria ali, um monte de instrumento pra regular. O meu eu só troquei o nut, botei um nutzinho de osso, baixei as cordas, não precisei nem nivelar traste. Eu fiquei de cara. Corda aqui, ó, colada no traste, Coladinho. Não precisei nem nivelar traste. Cara. Então isso pra um instrumento novo é quase impossível de pegar e fazer difícil, isso. Né, claro, depois eu vou dar um talento, vou parar ele ali e vou dar um talento e deixar do meu jeito. Mas de primeiro momento já tinha que tocar fim de semana na igreja, eu já baixei e foi pau. É isso, cara. Eu falo pra galera assim, é um instrumento... vem da direção ali, que vem né, do tom ali, do Waldman ali, do Everton, que ele guitarrista, né, cara? Então, um cara que tá preocupado também Everton já foi colunista das revistas, é um cara que sabe o que tá, né, pondo assim pra gente. Então, a gente tá bem feliz ali, né? A Soleis também me surpreendeu demais. Eu uso o Soleis, né, também. Eu até comentei, assim, teve uma época que eu usava e realmente não gostava muito. Mas aí, quando mudou essa nova tecnologia, assim, os caras estão com uma corda, poxa, bacana. Tô super feliz também. A VS, umas bags bacanas, tem uma bags ali pra vários estilos. Inclusive tem uma lá que eu amo, que é pro minha quad Cortex. Cabe certinho ali. Cabe certinho, fizeram na medida. Cara, muito, muito legal. E agora com a Mac Cabos aí, né? Que é uma empresa, foi a mais recente aí, que parceria, e chegou os cabos pra mim. Recente, tem acho que uns 20 dias aí que eu tô testando. Isso é massa porque divulga a marca e o cara tá bem atendido, né? É isso, cara. E são marcas boas, tudo marcas boas, né? Marcas boas, cara. Isso que é o massa pra... É o que eu falo, galera, comprovar, sabe? Perder um pouco o preconceito do só das coisas dos gringos, que é legal pra caramba, a gente sabe disso. Porém, assim, eu acho que... Mas a nossa realidade aqui é diferente. É isso, cara. A gente... Poxa, eu fui ter eu sempre fui... classe média, assim, né? Então, eu sempre tive instrumentos de médio porte para baixo, assim, toda a minha vida. Eu fui ter uma guitarra top, e, cara, nessa oportunidade com o New Monster, que eu fui para os Estados Unidos, e lá eu adquiri a minha Music Man lá, né? Modelo Petrucci, beleza, mas se não fosse lá, cara, eu ia continuar cá com as custom, né? Você pega uma guitarra e turbina, né? Pega uma aqui e turbina. Porque não dá, né, cara, assim... Os caras aí Tajima com Malagoli e da Pod Fender, né? Sabor, né? Sabor Fender, né? Então, a gente tá... mas é isso, mas né? Mas o que eu vi a diferença gente... da Waldman é que, tipo assim, a gente pega um baixo escancarado de marca mesmo, de Tajima, coisa, e primeira coisa, trocar o captador. Sim. E o que eu vi? Eu não vou trocar o captador agora. É isso, cara. Eu tô com as minhas todas não originais. Vou trocar. Vem um sonzeira mesmo. Eu, tipo... Tô com a minha... Fiquei surpreendido. Tem uma Strato, né? Que é a que eu tô mais usando atualmente pelo tipo de som mais pop dos trabalhos que eu tô fazendo agora. Então, pô, tá lá funcionando. Mais versátil, né? Mais lindo, versátil. Bem. Exato. Ela tem um humbucker ali, então quando precisa de um drivezinho na ponte, né? Eu tenho ali, então tem sido ali mais versátil pra mim, mas tem uma, né, modelo Floyd ali, a Wig, né, que é bem aquela pegada... que eu vi tocando no work lá, foi a Floyd. Exato, eu uso mais nos instrumentais, nas coisas mais, shows mais rocks ali, tem uma headless deles que estão bonitos, a linha headless ali. Enfim, cara, as guitarras todas com som bacana,
Não troquei nada, pra não dizer que eu não troquei nada. Eu acho que eu troquei o jack de uma só pra ficar um pouco mais justo. Mas do é jeito que o cara que eu gosto ali. muita tocada, então vai alguma coisa. Também. A gente sabe que vai dar manutenção em alguma coisa. Não tem Mas, trastezinho, vai ter que retificar, porque é muito toque. Eu faço alguns trampos ali pra um pessoal de uma banda e eu até falei assim, eu fiquei de cara, meu. O cara com traste, todas as guitarras com traste de inox, foi eu que coloquei. Sim. E tipo assim, com 4 meses já tava voltando pra retificar de novo, porque os caras comem o traste mesmo. Daí eu disse, mano, eu toco demais, é de terça a domingo, entendeu? Sim. E às vezes 2 no dia, Exato, então não tem, vai comer mesmo. Exato, é normal, né? É normal. Da quilometragem. Não, é normal, é igual carro, vai dar manutenção, entendeu? Não tem jeito, cara. Mas é isso, tô bem feliz aí com essas parcerias, assim, e confiante, assim. É como eu falei, assim, é um negócio que dá vontade da gente apresentar, porque tem muito a ver com... Eu me enxergo nisso, né? Sim. Eu falei da minha própria história, fui ter o instrumento top porque tava lá numa oportunidade mais legal, mas se tivesse ficado por aqui, acho que talvez demoraria ainda muito mais. Assim, então... essa semana, ontem mesmo eu entreguei uma Fender que o meu cliente foi pra Europa, aí, sei lá, pagou... se eu não me engano, ele falou na faixa de entre 500 e 600 euros. Que aí ele falou, convertendo, dava uns 3 mil aqui, mas só que ele tava passeando, daí já foi, e a mesma guitarra, ele disse que chegou aqui e pesquisou, tava na faixa dos 10, 9, 10. É muita diferença, entendeu? É muita diferença. O cara tem que trabalhar muito pra... Muito. E às vezes tocando... eu já toquei também na noite, eu sei que tu tá tocando, tu tá juntando grana pra investir em equipamento às vezes, e o teu equipamento que tu tá usando tá dando manutenção. Então tu quer comprar um novo e tá dando manutenção no que tu tá usando. E tu não pode deixar cair. Não pode. Então é isso aí. É o que a gente tá vendo hoje. É que tá vindo tanto da Valde, mas às vezes a Tajima deu uma mudada ali também. Então tá vindo mais uma linha mais premium, assim. Exato, tá vindo. Exato. Tá entregando mais do que. Eu vejo que, tipo assim, os caras estão entregando mais do que é o valor que se tu tá espera pagando. ali. Do que se espera, né? Exato. Tá bem assim. Essa WIG mesmo, né? Tem uma Floyd ali, né? Oficial ali, que tá funcionando, cara. Toco, não volta, não fala, tá perfeito. Então, assim, é um negócio que você não espera, né? Numa guitarra ali que, na faixa de, sei lá, nem sei quanto tá, 2,5, 3 ali. Você tem uma guitarra com a Floyd top, assim, não tem... Eu achei muito top, já passou uma por mim ali. E agora, um cliente mandou ontem pra mim uma nova que saiu lá, que o corpo é de mogno, tarraxa com trava. Eu até olhei ali na faixa dos 2 mil e pouco ali, eu disse, é baita guitarra. Ele comprou uma outra lá, headstockzinho invertido, ele falou, vou vender essa aqui pra pegar essa outra aqui. De tracezinho de inox, tudo. Eu disse, pega, porque só pelo que tá na ficha ali é valendo. Já vale, e pela experiência que eu tive, o cara até recomenda, né? Sim. Pela experiência que eu tive com o meu baixo, eu já disse, pega de olho fechado, entendeu? Sim. Então a gente até recomenda às vezes. Exato. Muito legal, tô feliz. E de pedaleira ali que tu tá usando, eu vi que é a Quad, né? Isso, eu tô com a Quad, se eu não me engano, desde 2000 e... Acho que foi final de 23 para 24. Eu fiquei uns 10 anos antes disso ali, uns 12 anos antes disso ali. Desse período, como eu falei, né? Após a audição lá, já tava rolando a parceria ali com a Fire. Então eu fiquei uns 12 anos ali, voltei aos pedais, né? Antes disso usava uma pod, inclusive lá pra audição, pra quem tiver curiosidade, né? Pra audição do New Monster, eu tava com a Quad com a X3 Live, né? Então eu vim acompanhando o pod desde o feijãozinho, assim, até chegar na X3 ali. Tinha chegado na HD, mas eu não me adaptei bem no HD, acabei destrocando com meu tio e voltando pra X3 Live e fui pra lá com ela. Então, depois desse período aí eu comecei essa temporada com os pedais e tudo. Então, a Fire não tinha a frescura da gente não ter outros pedais, não. Você podia usar qualquer outro pedal para compor o board ali. Então, eu misturava com algumas outras coisas ali, né? E aí, cara, assim, eu comecei a me encher o saco, porque às vezes a gente toca em algumas realidades, né, de sons que faz a gente sofrer demais. Não, pode vir que tem tudo aqui. Né? Pode vir, tem tudo, tem cara. Uma ciclotrona. Uma caixa caindo aos pedaços, mano, não tem timbre, né? E o pedal, e aí é a minha briga, né? Que todo mundo que usa pedal sabe disso. É assim, não é todo lugar que vai soar bem, não é todo amp que vai casar bem com determinada distorção ou não. Sim. A Fire tinha até um overdrive que ele era um bem coringão, assim, ele funcionava bem
Meio que qualquer lugar. Quase em qualquer amp, mas não é o mesmo timbre, sabe? Sempre dá diferença. Funcionava bem, sempre tu começa a usar muito, tu começa a notar a diferença. É isso, tá diferente. Você fala, poxa, cara, não é isso, né? Mas não só por isso. Aí, beleza, eu vou comprei um amp top, vamos levar pra estrada. Aí o amp começa a se despedaçar no meio da estrada, porque vai pra lá, vai pra cá. Os caras até pode até ter um cuidado, mas às vezes bate, se é valvulado, ainda meu Deus. Eu tive um Vox lindo ali, creme ali, igual até não lembro se foi o Bonovox do YouTube, tem um show que ele tava com ela bem no meio do palco, assim, igualzinha. Linda, amo o Vox, né? Minha paixão, assim, meus amps de preferência, Vox, Mesa Bug e Orange ali, né? E eu tive esse Vox, cara, aí com o tempo comecei a levar pra estrada, começou a roncar diferente, sabe? E aí, putz, ia ficando triste, né? E aí pedal começou a dar aqueles probleminhas de tem um cabo ali que dá um problema. Ai, qual é o cabo? Para no meio do show, aí tu tem que achar de qual conexão até Teve um show que pra mim foi decisivo, assim, que eu cheguei, passei o som, tudo ok. Vou tocar a primeira música, tudo ok. Segunda música, tudo ok. Na terceira, parou, cara. E achar? Daí? Eu tive que ficar desmontando o pedal na frente do público, aquela vergonha. Eu falei, cara, não podia parar, porque senão ia parar, não ia ter mais show. E o pessoal aguenta um pouquinho aí, né? A gente leva ali da melhor maneira possível, loucura, mas assim, aquilo me deixou tão irado. Tá livre, né? Claro eu já vi caras com um pedal, tipo assim, ter duas quad por causa disso, né? De dar coisa mais top também dá Exato, então, tudo pode acontecer, né? Com qualquer coisa, assim. Mas é muito mais fácil ali, porque é uma combinação de muito cabinho ligado com muito cabinho, as folgas das viagens, né? Dos balanços, enfim, das nossas belas estradas brasileiras, principalmente pro lado lá da Bahia. Então, assim, eu fui enchendo o saco, falei, cara, eu preciso voltar pra pedaleira urgente. E aí foi onde eu buscando, assim, tava em dúvida entre, na época, a Kemper tinha lançado esqueci o nome, a Stage, acho que é Kemper Stage, não sei, que é com pedal, isso, né? Já não era mais aquele cabeçote, você tinha que comprar um controlador. Sim. Já era uma unidade só ali, pô, achei legal e tudo. Tentei na época comprar, mas estava escasso, não achava lugar nenhum, assim. Eu falei, caramba, aí beleza, deixei rolar. Passou um tempinho ali, eu fui pesquisar, eu vi sobre a quad, eu comecei a pesquisar, fiz os comparativos ali dos benefícios e acabei indo para ela, tô super satisfeito ali, tecnologia nova, tem coisa que ainda nem ouvi o som, porque tem coisa pra caramba. É muita coisa, né, cara? Mas também é muito intuitiva de mexer, então eu tinha passado um tempo, né, longe ali de mexer em pedaleira, quer dizer, sempre alguém trazia ali para regular alguma coisa, mas não dessa tecnologia mais nova ali. Então ela tem a lance das clonagens, né? Sim, você pode clonar, inclusive, pedal. Clonei até uns pedais, um pedal específico da Fire que eu gostava. Que tu já usava antes ali, tu pode levar pra dentro. Eu tenho o Sweet Chiller, que é um crushzinho ali deles ali, que eu achava lindo. Aí clonei, tá lá, quando eu quero usar, dá saudade, eu uso ali. E tem os IRs, né? Então, enfim, baixei os IRs, por exemplo, comprei, né, uns IRs do John Petrucci, né? Sim, você tem ali, experimenta ali. Então, enfim, cara, é uma tecnologia que eu acho que só tende a melhorar, assim, nos palcos. E aí você fica, assim, com um som mais parecido, né? Quase que, basicamente, em todo lugar. Dá diferença? Sempre vai ter uma diferença por causa de PA. Por causa de equalização de PA. Mas, assim, é mais seguro no meu ouvido e também me dá uma pazinha a mais, né? Uma tranquilidade também de saber que chegou, plugou, tá pronto. Plugou, tá pronto, né? Sem muita frescura ali. E dos trampos que tu fez ali com o Eli, com o Anderson, qual é que foi as experiências que tu tirou ali? Tu chegou a fazer algum show de estrada com os caras ou só estúdio? Cara, com o Anderson, eu cheguei a fazer... fiz alguns shows com o Anderson, se eu não me engano. Mas foi bem pouquinhos, assim. Foi mais o contato do estúdio e o DVD que a gente teve ali, né, junto. Com o Eli, eu não fiz nenhum show. Foi só eu conheci o Eli justamente na gravação ali Diz que ele é bem específico, bem né, específico, cara? Sabe o que ele quer ali, já chega pronto, ele já sabe o que ele quer pronto. Então o disco A Casa de Deus foi legal, foi gravado no estúdio, eu não vou lembrar o nome do estúdio agora, mas foi lá em BH, né, lá em Minas. E os donos do estúdio, assim, um era fã de Gibson, outro era fã de Fender. Assim. Então os caras levaram as guitarras tudo pro estúdio. Falei, cara,
usa aí. Quando vem guitarrista bom aqui, a gente quer que use as bichinhas aí. Mas fiquei lá testando os timbres. Foi uma maravilha, um disco super descontraído de tocar. E foi legal. Então, assim, o que acabou acontecendo é um lance até engraçado, porque depois eu tive uma oportunidade de tocar com o Thales, Roberto, num shows, né? Não tinha gravado, mas acabei tocando ali com o Thales, fiz alguns shows, inclusive na África, fui com ele em uns shows ali. E aí foi engraçado, porque quando eu fui tocar com o Thales, tive que tirar ali os arranjos de guitarra do Cacau, né? E quando o Cacau foi tocar com o Eli, ele teve que tirar os meus arranjos, né? Eu falei, agora minha vingança, né? Mas foi legal pra caramba, eu encontrava ele ali e falava isso, agora eu tenho que tirar aí, né, minhas coisas. Mas foi legal, né? Porque foi essa troca. Então, assim, eu acabei tocando mais com cantores ali que eu não tinha gravado, assim, né? Por exemplo, alguns poucos, dos que eu gravei e que toquei, que eu falei foi o Val Martins e o Carlinhos. Sim. Que eu gravei e toquei, e os dois na época estavam morando lá no Espírito Santo, aí por isso que eu acabei passando um período lá também. Sim. Então, acabei tocando ali. Mas, assim, participei de alguns eventos, né? Onde você acompanhava muita gente ali. Por exemplo, aqui em São Paulo tinha um evento chamado Troféu Talento. E ali eles faziam uma banda única para acompanhar os cantores que estavam concorrendo a melhor música do ano, né? Tipo um Grammyzinho gospel ali. E ali eu toquei com todo mundo ali, né? Todo mundo que estava em ascensão ali na época, 2007, 2008, 2009, né? Todo mundo ali, assim, Jamile, tinha até o pessoal da Record ali, né? Jamile, que massa, mano. Enfim, cara, Robson Monteiro, né? Toda aquela galera ali. E os que já eram ali já mais famosos ali de anos ali, que passaram todo mundo ali, então mas teve esses que a gente pôde trabalhar mais tempo, né? Então, o Val ali, toquei um período ali com a Fernanda Brum ali no Rio de Janeiro, um período bem curtinho, mas fiz ali. Meu, tudo isso é bagagem, né? Tudo isso é muita bagagem, cara. Isso dá uma aqui no sul a gente fala cancha, né? Cancha. Isso dá uma cancha pro cara que não tem, né, cara? É isso, cara. Tudo é experiência, né? É legal você entender a linguagem, né, de cada lugar, de produtores, né? Então, o legal é que quando você chega a um certo tempo de maturidade, né, de música, as pessoas já te chamam sabendo da tua caminhada e te deixa mais à vontade ali, né? Eu lembro que eu gravei um disco bonito pra caramba, do Davi Sassa, inclusive, ali, o disco Veio o Teu Reino. Foi um disco bacana demais ali e assim, me deixar à vontade ali, sabe? Pra tu colocar o molho, colocar a tua personalidade, identidade. Então, foi muito legal. E esse negócio do Davi foi legal porque ele foi tocar na minha cidade, a gente não tinha se conhecido ainda assim, pessoalmente. E eu conheci o Hold, que é o Doca, um grande amigo, um abraço, Doca. Um dos Holds disse que Doca foi Hold lá de Moisés, sabe? Tipo assim, na época de Moisés. Desde o Rebanhão, foi ele que tava lá. É um dos guerreiros, é um maravilhoso trabalho aí pra caramba até hoje. Guerreiro. E o Doca foi lá, eu fui lá pra ver o Doca. Falei, e aí, cara, tá aqui na minha cidade, tava lá com o Davi. E no dia lá eu presenteei com o meu CD instrumental, assim. Ó, cara, meu CD instrumental aqui, bota outro aí pra banda, pra galera ouvir aí e tal. E aí, na volta, né, de casa, eu nem vi o Davi nesse dia. Eu acho que minha esposa, não sei se... Eu não lembro qual foi o ano, não sei que tive que voltar depressa pra casa ali. Então eu só dei um abraço nele, cara, toma aqui e tal. E fui, aí nem vi o Davi. E aí eles foram ouvindo esse CD e o Davi ficou com esse som de guitarra na cara. Quem é esse cara aí? Então, é o Adson. Ele foi lá, tocou na cidade dele lá em Jequié. Legal, cara. E aí ele ficou, vou chamar esse cara pra gravar meu próximo disco. E ficou nisso, cara. Acho que passou um ano ou mais. E aí quando ele gravou o disco... ele lembrou. Ele lembrou, cara. Eu quero aquele guitarra lá e tal. Acabou que a gente não se encontrou no disco também. Eu acabei ficando lá com o produtor só e só se falando pro Zap, pô, cara, não vai dar pra gente. Ele ia chegar, mas acabou tendo algum atraso. É muita correria, né, cara? Né, cara? Vai pra um lado, vai pro outro. Os caras vão ter um produtor pra ficar ali, né, dando um suporte ali, né, adiantando o disco. E aí era pra a gente ter se visto, mas aí teve algum problema no voo. Eu falei, cara, não vou conseguir chegar. Eu falei, cara, tudo bem. A gente sabe, uma hora dessa... É massa, a gente se encontra. Mas foi um disco bonito, então... É legal quando a galera confia, né? E tem sido assim já há alguns anos. E eu fico feliz, né? Quando me chamam, já chamam assim
já querendo geralmente ali é porque o cara som, já né? conhece teu som, daí na hora que tá produzindo lá, e, meu, o batera que ficava massa, a guitarra que ficava massa, É isso. vamos ver quem vai casar com quem aqui, já chama, já tem Tem um disco mesmo, cara, que tem muita coisa de guitarra, assim, tem um solo lá absurdo, foi um dos solos mais absurdos, assim, de tipo, cara, pode descarregar, posso descarregar? Pode, sabe aquele? Eu falei, então toma. Que é um disco da Bruna Olli, cara. Eu não lembro se o nome do disco tá decidido, mas a música Tá Decidido, eu acho. Uhum. Cara, esses dias eu tava ouvindo lá e falei, cara, como pode? Como que isso foi possível? Aí nós que sofre depois, né? Na hora de tirar a música, né? Os caras vão lá e... Esse disco foi até o Ded Coutinho, que é um baixista também, brother também, que a gente tocou junto nesse período ali, muito ali do Carlinhos e do Val. E foi ele que tava na direção. Falei, cara, pode soltar aí. Aí foi muito legal. Isso que eu acho legal geralmente o produtor que já vai fazer, já conhece o guitarrista, já conhece o baixista ali, ele chamar, ó, a base é isso aqui, mas pode colocar eu se eu fosse produzir alguma coisa, ia chamar o cara e coloca o teu molho aí, claro. Coloca o que é isso aí que nós quer ver. A minha identidade, assim, acaba sempre passando entre o pop rock e o rock, daí pra frente aí, sim, né? Tudo que pinta de legal ali. Eu lembro que eu tava em São Paulo, na época, eu lembro que eu fui gravar o DVD do Carlinhos lá, e o DVD foi gravado em São Paulo. E a gente tava numa loja, aí o produtor, que era o baixista, que era o Mi Nunes, ele tava na loja também apresentando, esse aqui é o guitarrista do Carlinhos, tá, vai tá gravando o DVD. Ele, cara, aí tava passando a música do Carlinhos na rádio, que tava sempre repetindo ali, com a guitarra minha que começava, uma guitarra ali com um crushzinho, um riffzinho de guitarra bem crushzinho, sozinho com a guitarra ali. E aí ele falou, cara, você que tá naquela guitarra daquela música que tá passando o Carlinhos? Eu falei, foi eu gravei e tal, foi até meio que uma sugestão minha ali e tal. Ele, cara, tô precisando de um cara com essa sonoridade aqui. Eu falei, calma, você tá em São Paulo, bicho, tá todo mundo aqui. Ele, não, cara, mas isso aqui não tem ninguém fazendo. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, pô, eu não vou te chamar pra esse Troféu Talento agora porque já tá fechado a gig, mas do ano que vem eu vou te chamar, cara. Poxa, gostei demais. E aí no ano seguinte eu acabei fazendo aquele ano e mais 2, né? Fiz 3 anos seguidos fazendo parte dessa banda lá. Então, essa coisa da sonoridade, da identidade, então isso tudo vai guiando aí, né? As coisas. Isso que diferencia. Isso que vai diferenciando galera. Eu acho que eu tive eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, né? Mas assim, eu acho que tive uma certa... puxei uma certa linha de guitarra, assim, em alguns discos. Gosto quando eu vou olhar a história, né? E quando eu escuto esses tipos de comentários, sabe? Falo, cara, de fato, isso aqui... Eu já ouvi em casa por causa de outros discos, os discos que eu escutava, mas não no trabalho gospel, sabe? Falo, é mesmo, cara, assim, tem um pezinho aí, talvez, de influência, né? Que você nem sabe, assim, você nem percebe que tá servindo ali de, sei lá, de uma referência, de som, né? E depois, com o tempo... Hoje tá todo mundo fazendo, assim, né? Muita gente nova que surgiu também, já bebendo dessas fontes também, mas... Sim. Mas foi legal, assim, temos algumas marcas legais e alguns discos, né? É massa. E tu comentou aquele dia no workshop lá sobre o teu aprendizado ali. Quando tu começou a estudar guitarra mesmo ali, a gente veio de uma época que era difícil, né? Era bem difícil. Eu, por exemplo, tinha que caminhar para fazer aula de guitarra 3,5 km pra ir, 3,5 km pra voltar pra fazer uma aula. Isso. E tipo assim, tinha que ficar aquela semana lá toda moendo ali, porque se tu chegasse lá e não fizesse, o professor mandava tu embora. Tipo assim, volta semana que vem que não deu... não vou nem te passar nada novo, porque não terminou da semana passada. E ainda lhe digo, bem-aventurado você que teve um professor pra poder fazer isso. Não tinha YouTube, não tinha... Então, não tinha professor, não tinha, né, os recursos ali da internet na época. No meu caso, como eu te falei, eu comecei pequeno lá na minha cidade, já criança ali, 4, 5 anos, e assim, todo mundo aprendia basicamente aquela velha forma do ouvido. Exatamente. Então, eu comecei fazendo os acordes dó e ré, e pra mim... Tu afinava a guitarra no telefone também, não? Cara, afinei também. Quando minha casa teve telefone, várias vezes... O telefone ali, tirava e afinava pra uma corda lá. E, sei lá, acho que era não tipo dava 439 ali, 38, dava, né? Mas mais ou menos fechava. Daí afinava as outras por aquela ali. E tava ali. Eu fiz isso aí bastante. E quem me ensinou isso aí foi um senhor que falou assim, ó...
Meu filho, tu tem telefone em casa? Eu disse, tem. Eu tiro o telefone e escuta, afina a corda lá e depois tu vem na quinta casa ali, tu afina o resto. Tá afinando o resto. Daí eu peguei aquilo ali, né? E a música gravava botava ali, tocar na rádio, deixava uma fita ali pra só apertar os dois. Exatamente. Ficar pronto, né? Que era vindo de um lugar meio pobre, assim, né? Então era bem precário o negócio. Exato, cara. Então... Tanto que eu virei luthier por causa de instrumento ruim. Tudo que eu pegava era ruim. Sim. E eu era obrigado a mexer e aí foi indo. E foi criando essa vontade. Teve que virar isso aí, né? E aí eu vi que tu comentou aquele dia que era bem de chegar e ficar o dia inteiro. Exato, cara. Não tinha informação ali, né, nesse período. Aí quando eu fui para Minas, eu fui animado ali para a cidade de Valadares para ter ali algumas aulas. Acabei não achando também ali na época uma pessoa para me ajudar. E acabei indo para esse caminho mesmo do autodidata. Então, assim, aí eu comecei a consumir tudo que tinha, que achava, assim, de livros, revistas. Na época estava começando a surgir as revistas ali, né? Sempre tinha umas aulinhas ali, tentava conectar uma ideia com outra. Deu um pouco de trabalho, né? Por causa da linguagem que a gente não tinha, do estudo. Sim. As VHS, né? Também ali... A gente tinha ali uma fita, às vezes achava um pouco avançado para entender também a linguagem. Tinha que olhar várias vezes, ficar olhando várias vezes para entender. O que esse cara tá querendo dizer sobre isso e tal. Só que teve um momento que teve a virada da chave ali, quando começou a conectar as ideias. Daí eu comecei a revisar tudo e conectar. Falar, cara, isso aqui é isso aqui que tá nesse livro aqui, essa VHS aqui. Há poucos dias que eu tava tipo assim, mas o cara falou um negócio lá atrás, eu não sabia. E eu, fazer assim, o professor que entendia. E aí hoje, tipo assim, virou uma chave, quase 20 anos, virou uma chave. E eu disse assim, agora eu entendi o que o cara queria dizer lá atrás. Exato, porque cara. Parece que era meio limitado o negócio. Era, cara. Eu virei essa chave aí, acho que ali com meus 13 para 14 anos ali. Eu lembro que foi quando virou a chave, eu comecei a entender. E aí fiz, né, assim, aquela revisão. E que tu disse assim, agora eu vou viver disso aqui. Exato, eu vou partir aqui. Então, como eu falei, né, ali, quando eu fiz meus 17, que eu já tinha saído ali até concluir o segundo grau ali, completo mesmo, falei, mano, daqui pra frente é só música. E aí, minha mãe bem queria que eu fosse outra coisa ali. A velha história do meu filho estuda, e eu entendi estúdio. Hoje eu tô estudando aqui, estudo. Eu estudo pra caramba, mãe, né? E aí, cara, acabei indo isso, né? Então, como eu falei, comecei a dar aula novo ali, né? Quando eu comecei a entender essa coisa ali, que era a minha obsessão maior, assim, no estudo, era entender a parte de improviso e de criação. Então, quando eu comecei aquilo ali, cara, eu comecei a dar aula lá em Valadares para nego até de outros instrumentos, porque o pessoal já tinha ali uma cultura, pelo menos lá, né? Uma cultura muito da partitura. Então, você tinha muitas escolas de piano clássico, automaticamente violão clássico. Então, a galera muito ali da leitura da partitura, mas da improvisação não tinha ninguém ensinando. E aí eu comecei a virar esse professor. Então, eu dei aula para violinista, para saxofonista. Para os caras poderem sair da caixa. Sair dali, cara, eu quero aprender a criar também. Falei, cara, venha, a teoria é igual para todo mundo. Então comecei a direcionar para eles, pra galera se amarravam assim. Então foi legal. Para mim, foi uma, né? Abriu a cabeça para mim e acabou também abrindo ali para um monte de gente. Eu lembro que quando eu voltei, acabei voltando para Jequié com a minha família de novo e deixei assim, alunos meus. Cara, eu vou estudar com quem, cara? Pode estudar com esse meu aluno aqui, cara. Você vai te caminhar bem. Já tá no mesmo caminho, já tava ali comigo uns anos, sabe? Então, teve essa alegria, assim, né, Mas foi um período brabo, né, cara? Que você não tinha muito quem perguntar e que você perguntava tá querendo saber também. Também tô querendo saber. Se você descobrir, me fala. Isso da revistinha que tu falou ali, eu ia pra banca de revistas, às vezes e não tinha como tu geralmente via no plástico, né? Então tu tinha que ver o que tinha mais ou menos ali. Na capa, na contracapa lá atrás, ver o que tinha. Aí eu me lembro que eu tenho até hoje, eu peguei uma revista que tinha 2.000 e poucos acordes. Daí, tinha cliente falou, da linguagem não tinha coisa que não dava pra entender. Exato. Lia e relia, voltava 10 vezes na mesma página pra ver se entendia. Não entendia. E aí mais ou menos usava os acordes. Aí teve um amigo que começou do violão pela necessidade da igreja lá, começou a tocar teclado. E aí o que ele começou a fazer?
ele começou a pegar os acordes do violão e passar pro teclado. Sim. Aí ele começou a destruir o teclado, e aí a gente começou meio que... Ele posava na minha casa, às vezes, durante a semana, porque a família morava muito no interior. Eu já morava no interior, e a família morava mais no interior ainda. Então era aquele cara que, tipo assim, posava lá em casa, e aí a gente já acordava de manhã, a primeira coisa que pegava era o violão. E aí pegava os acordes e montava os acordes. O que será que dá pegar isso e montar? Aí montava e ia tentar descobrir o que era. Ia pra ver o que era. Em vários... Aí quando eu ia na igreja tocava aquelas coisas meio aranha, assim. Os caras ficavam olhando, assim, aí até meio julgava a gente, né? Acho que isso aparecer. Mas é porque daí o cara ficava papirando ali, né? Exato, vai evoluindo e quer aplicar, né? Tinha um meio que... também a família queria... Tem que trabalhar, estudar, fazer outra coisa, né? Claro. Daí a mesma parada do estúdio, né? Exato. Aí, só que, graças a Deus, aí eu morava com a minha avó. A comida tava pronta na horinha ali, não precisava muita frescura. E nós ficávamos ali o dia inteiro, né? Era em função. Não tinha jeito, cara. Eu também era escola de manhã e à tarde guitarra. Uhum. E às vezes à noite tinha que ir pro culto pra continuar tocando a guitarra. Então foi isso. Eu peguei muito manual, assim, muito livre, muito método mesmo, assim, grosso. E aí era mais denso ainda a coisa. As revistas ali, na época, Guitar Play, Cover Guitar, que eram as coisas mais específicas de guitarra ali. Né? Então acabava essa combinação com as VHS ali que foram as minhas, né, instruções ali um pouco desse material, mas foi, graças a Deus, eu falo que o meu diploma, né, de música que eu nunca tive foi o Neil Morse, né? Foi estar com os caras lá que eram os meus ídolos, assim, né? Pra mim são monstros monstruosos. O próprio Mike Portnoy, que estudou na Berklee, né? Eu gosto de mencionar também que um dos meus concorrentes de guitarra lá era um professor da Berklee, uma escola que né, uma das melhores escolas do mundo. Steve Vai passou por lá também, o próprio Petrucci, né? E eu sonhei estar lá na minha adolescência, aí não consegui porque era caro pra caramba, né? Sim, tinha que sair então, e aí pra mim foi uma alegria, né, cara, ter passado naquela audição, tipo assim, foi pra mim o meu diploma, cara. Tudo que eu estudei, o que eu estudei valeu e tá validado aqui agora E tu pensa em voltar, assim, a fazer alguma tour fora do Brasil ainda? Cara, a gente sempre sonha, né? Tudo a gente fica em aberto, assim, né? Nessa coisa da música. Sim. É sempre um caminho aberto, né? Então, assim, lá no Neil Morse, só para clarear, às vezes as pessoas ficam com dúvida, por que eu não continuei? Eu não continuei por causa de visto. Porque... E condição financeira, porque assim, precisava de um investimento muito alto para você sempre ir pegando um visto melhor, até você chegar lá num green card, você demora, cara, é muito processo. Sim. E como eu falei, eu nunca tive uma vida de rico, sempre foi médio, né? Classe média. Então, assim, a gente às vezes não tem essa grana para poder estar bancando isso e ficar virando. Uma das coisas mesmo que eu falo, assim, eu sonhava em vir para São Paulo estudar, né? Com Mozart Mello mesmo, que eu sempre, toda vez que eu vinha a São Paulo para esses eventos, Mozart tem uma vaguinha, o Mozart nunca tinha uma vaga, né? Pegava alguma coisa ali. Ele nunca tinha uma vaga, então eu só comprava os materiais. Cara, então me dá um material novo que tem aí para eu tentar me virar, né? Nunca conseguimos. Uma vez só falou, cara, depois de eu ter assistido alguns anos, ele falou, cara, eu posso abrir para você assistir uma aula ali, tu tá dando aula para 2 alunos, você fica quietinho lá. Eu falei, não. Falou, beleza, cara, só para ter experiência ali, mas acabou que uma aula com ele mesmo nunca tive, né? Então foi sempre nessa coisa. E assim, eu não vim para São Paulo justamente por isso, cara. Assim, não tinha um pai e mãe para poder me bancar em um estado, né? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Então, sim. Eu achei que ia ser um processo mais fácil por ser uma banda americana que estava me convidando, de certa forma, mas os americanos, a burocracia americana não entende assim, né? Eles entendem ali, eles tentam dificultar um pouquinho mais, porque é mais um imigrante, mais uma pessoa para tirar de um... Né, quer ganhar o green card, então já vê como uma ameaça, né? Então não é tão fácil, né? Então isso aí acabou distanciando. E a gente terminou o relacionamento como se fosse 2 namorados que queriam ficar juntos, mas um tá indo embora para um lugar, outro tá indo embora para outro, e não dá para ficar junto, sabe? Então foi assim, ó, cara, se você vier para cá, me avisa. Eu falei, cara, se mudar alguma coisa, eu te aviso. Sim. E ficou assim, né? Então a gente sempre fica aberto, né, para o que está acontecendo. Hoje eu mudei para cá
em agosto de 2025 aqui para Santa Catarina, Sim. né? E a princípio fui para Blumenau, eu conheci o Robson Pontes, que é um batera, ele me apresentou Blumenau e acabei ficando lá os meus 4 meses e meio ali, primeiros, né? Sim. E a minha esposa acabou vindo aqui com emprego aqui para Camboriú, que hoje eu tô aqui em Camboriú. Meu, que massa. Mais pertinho de você aqui. E estamos aqui, né, cara? Aqui no estado eu tô começando a voltar às minhas aulas online, que eu já tinha alguns alunos que eu já trabalhava ali à distância. Sim. E tô tocando aqui com a banda Billboard, né? A banda Billboard aqui. Eu tenho acompanhado nos teus stories ali, eu acompanho. Que é uma banda já, né? Conhecida. Sim, já aqui do pessoal. E eu cheguei bem na hora que eles estavam precisando de um guitarrista que também cantasse, né? Eu tenho também um projeto parecido na Bahia, que é a Essencial Hit, né? Sim. Que é uma banda que eu ainda tô fazendo parte, assim. Então, o avião ajuda nessa hora aí, né? Ainda bem que é tudo pertinho aqui, né? Tudo também. perto aqui, os aeroportos. Então, basicamente ali uma parecida sonoridade desse pop rock. Sim. E estamos aqui. Não, é isso aí, vamos pra cima. E na área da luthieria ali, como é que tu te virava na estrada, assim? Ah, cara, então... Às vezes tinha um apoio de um Guitar Tech... Cara, lá na minha cidade, a gente tem, né? Basicamente, para eu não mentir, assim, 2 luthiers, assim, mais ativos, assim, né, na minha cidade. Que é o Robson e o Luiz, né? Trabalhei uma época com o Luiz... E nesse último tempo eu tava com o Robson, assim. Então, meu socorro era eles ali, né? Que sempre tava... Que eu via que ia passar um tempo mais longo na estrada. Eu levava ali para eles darem um confere ali nos instrumentos, né? E na estrada tu te virava daí? Na estrada eu me virava, cara, assim. Geralmente, não sei se fosse alguma coisa muito braba, mas não me lembro, assim, de ter acontecido. Mas, assim, coisa de, né? Regular um pouco a altura de corda ali que tava um pouco... Né? Assim, mexer um tensorzinho ali, um carrinho ajustar isso aí, o cara, eu acho que eu sempre falo pros caras que vão lá, isso é o mínimo, tem que ter, cara, tensor, uma oitava, uma altura de corda ali que vai mudar de estação. Exato, lá mesmo a gente tem a minha cidade é super quente. E Vitória da Conquista, que é uma cidade que a gente tocava muito, ela tem um clima mais frio, cara. Mais frio mesmo. Mais úmido também, certo? E mais úmido também. Mexe então, pra caramba. Cara, a guitarra saiu de um jeito, né? De jeito que assim, 2 horas depois ali já tava diferente. Então tinha que mexer, cara. E isso eu tô falando desde a Music Man até as outras. Isso é guitarra de 1.000 até 10 mil, 20 mil. Vai mexer. Ali eu noto que se eu botar a guitarra na loja ali, na frente do ar-condicionado, depois de um tempo ela tá de um jeito, na outra parede que o ar-condicionado não tá tão pegando direto, ela tá de outro jeito. Ela tá de outro jeito. Aí já fiz já tive a paciência de fazer isso aí, botar aqui, isso aqui agora, hoje tá a hora e depois eu vim dar uma olhada. E mexe mesmo. Mexe mesmo. Já de colega assim, tá tocando na igreja e o cara tá embaixo do ar-condicionado assim, no altar, tem um ar-condicionado. E aí ele falava, minha guitarra tava boa quando eu saí de casa, quando eu botei aqui, agora a gente passou, o som tava legal, ele foi tomar um café, voltou pro culto, a guitarra tava tracejando. É fogo, cara. Daí eu disse, mexe mesmo, cara. Era uma Squier, não é uma guitarra tão barata assim, mas mexeu também. Eu disse, é normal, isso é normal. Acontece. Aí dava esses ajustezinhos ali, a gente conseguia se virar. Graças a Deus não tive nada grave assim na estrada, não. Eu aprendi mais assim, né, nesses sanhaços assim, e aí tendo que me virar, e depois fui pegando coisa de colega, quando eu vi que peguei o gosto, né? Acabei que eu peguei mais o gosto de mexer do que tocar, às vezes. Sim. Queria desmontar, queria ver o que tem dentro, né? Desde pequeno, né? Até os brinquedos que o cara ganhava, queria desmontar pra ver o que tinha dentro. Entendi, cara. Eu sempre fui medroso, assim, com parte, principalmente parte elétrica, assim, o cara com... Mano, vou abrir isso não, vou chamar alguém pra mexer. Se eu abrir vai dar ruim. Eu acabei pegando justamente por isso, cara. E se na estrada, né, o braço ficar assim, assado, aí eu fui perdendo esse medo ali pela necessidade. Né? Pela necessidade. Mas então, estamos caminhando aqui pra finaleira. Se quiser deixar algum agradecimento, também teus patrocinadores também, quiser deixar alguma mensagem aí. Bacana. Teu telefone ou link, alguma coisa para a aula online, eu coloco aqui embaixo aqui. Tá bom. E é isso aí. Ó, basicamente, o pessoal que quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram tá aberto e podem Vou colocar aqui embaixo. Escrever uma mensagem, tá lá, vai deixar aí, né? Adson Sodré. E
agradecer as pessoas que acompanham o meu trabalho, né? De vários lugares aí do mundo, graças a Deus hoje, né? Que estão sempre mandando mensagens e acompanhando tudo. E aos patrocinadores que têm feito, né, a nossa vida possível também. Facilitando a caminhada. Facilitando a caminhada, e também a gente feliz de poder representar, né? Que mais uma vez, a Valdima, agradecer a Valdima Guitarras, né? Solês, as cordas Solês Strings. Quem não experimentou, testa, tá uma super corda, assim, tô super feliz. Duráveis, timbres, né? Bons, e durabilidade e timbre, né? A Mac Cabos, né? Também testa aí, tô com cabo vintaginho que me fez uma nostalgia boa na época que eu lembro que surgiu esses cabos ali, que é aquele cabo meio aspiralzinho, né? Então, muito legal ali. E tem outros cabos ali também bem flexíveis, bem legal. E a AVS Bags, que tem feito esses bags confortáveis aí. Pra mim mesmo, eu tenho um bag maravilhoso, que é um bag duplo. O do meu baixo é esse, né? É AVS. Que, poxa, pras viagens de avião tá legal. Tô levando 2 guitarras em cima, então fica parecendo que é um violão ali. Não precisa despachar, já é outra vida, né? Cara. Meu então, Deus. Tá salvando muito minha vida. E o material bonito, bem feito. Então, obrigado a todos esses patrocinadores que têm feito aí essa caminhada mais leve. Eu vou colocar todos os Instagram ali embaixo ali pra galera seguir ali. Isso. E eu também agradeço a todo mundo aí que veio prestigiar esse primeiro episódio aí. Vai ter mais, né? E quem ainda não segue o Instagram da MK, eu vou deixar o arroba aqui embaixo também. Acompanhe nosso trabalho lá. E desde já agradeço a audiência de todos que tirou um tempinho aí pra assistir esse nosso papo aí. Valeu! Valeu!